Olá, Barreto, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no Seleção Sport TV. Teve treino do Corinthians hoje pela manhã aqui no CT Joaquim Grave, com uma surpresa desagradável para o técnico Fábio Carille. O lateral direito Fagner levou uma pancada no tornozelo direito logo no início do treino, teve que deixar a atividade, será reavaliado e virou dúvida para o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras. Caso ele não tenha condições, quem deve substituí-lo é o lateral direito Léo Príncipe, que participou normalmente da atividade. A entrevista coletiva foi com o goleiro Cássio e ele falou sobre quem entra mais pressionado para o jogo do próximo domingo. O Corinthians, líder do campeonato com 5 pontos de diferença, ou o Palmeiras, que pode reduzir a diferença para apenas 2 pontos. Vamos ouvi-lo. Acho que os dois, né? É lógico que nós jogamos na nossa casa, a cobrança pelo resultado é maior para nós jogarmos em casa. Então eu acredito que o Corinthians seja um pouco mais pressionado, mas nada de anormal como em outras situações de pressão, acho. Nós jogamos na nossa casa, nós temos que nos impor, a gente vem de derrotas, precisa se recuperar e tem um clássico onde nós vamos buscar os 3 pontos em casa. O Cássio também falou sobre um assunto que veio à tona hoje pela manhã, de que teria rolado uma mala branca para o time do Cruzeiro no jogo da última segunda-feira contra o Palmeiras, jogo que terminou empatado em 2-2. E foi até um pouco surpreendente a maneira que o Cássio respondeu a essa pergunta. Vamos ouvi-lo. 500 mil mesmo, o Corinthians não está no ar. Até onde eu saiba, o Corinthians não vem numa situação muito boa financeira aí para dar 500 mil, pô. Mas eu não sei, nunca recebi isso. Mas eu para ser bem honesto, cara, se acontecesse outros casos de dar, não tá dando para perder o jogo. Eu acho que para você receber para perder o jogo aí é inaceitável. Agora, tá dando um outro clube, de repente tá dando para motivar a equipe adversária, não sei se o dinheiro for declarado, se tiver tudo certinho. Eu acho que está tudo bem. Barreto, é bom a gente salientar que nós conversamos com pessoas ligadas ao Cruzeiro e também ligadas ao Corinthians e todas negaram de que tenha havido essa mala branca no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. No treino de hoje, o Carille mostrou mais uma vez que deve fazer mudanças na equipe. Maicon e Jadson treinaram com os reservas e entraram no lugar deles Camacho e Cleison. Ele fez apenas uma variação tática durante o treino, com a saída do Gabriel e a entrada do Jadson no meio-campo, jogando então no 4-1-4-1, o Camacho à frente da defesa, Rodriguinho e Jadson no meio-campo, o Cleison aberto na esquerda e o Romero aberto do lado direito. O Corinthians que pode ter problemas mais à frente, porque o Jô foi denunciado no STJD, no artigo 254A, por agressão, por causa desse lance aí no jogo contra a Ponte Preta. Ele acabou dando ali uma pancada no Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta. Pode perder de 4 a 12 jogos, mas isso deve ser definido apenas na próxima quarta-feira, dia do jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras. O Jô não preocupa, pode jogar normalmente. É isso, grande abraço para você, Barreto. Valeu, Anselmo Caparica, estamos de volta com o Seleção Sport TV com alguns esclarecimentos. Primeiro ao meu amigo Bernardo Faria. Eu falo hora do cafezinho no Seleção, porque tem cafezinho, tá aqui, inclusive ele na volta quase foi pro chão, que eu tô tomando ali na beirada. Personalizado. É, personalizado, agora tem a marquinha da Globosat aqui. Nós vamos fazer uma canequinha do Seleção um dia, vamos conseguir. Segundo que não falaremos de mala branca, né? O Anselmo Caparica já trouxe a negativa do Corinthians e não falaremos de mala branca por 2 motivos. Para debater aqui, tem que ter alguma evidência. Ficar, porque pode ter tido, não sei o quê, não é assunto. Suposição. E segundo, por quê, Paulo César Vasconcelos? Segundo, porque quando a mala é branca, porque é uma coisa boa, e quando é ruim, a mala preta. Nós temos que acabar com isso. Não existe cor para a mala. Uma coisa boa, a mala é branca. Uma coisa ruim, a mala é preta. Como a gente hoje tem que ficar atento a todas essas coisas que querem segregar ou querem associar uma cor a algo bom, outra cor a algo ruim. Vamos acabar com o emprego dessa expressão de que mala branca é algo bom e a mala preta é algo ruim. E nem é bom, né? Nem é bom. Ainda tem isso, nem é tão bom assim. Eticamente pior. Uma das duas é boa. Agora, associar a cor preta a uma coisa ruim e a cor branca a uma coisa que também não é boa, tá totalmente não cabe. Fora do espírito não determina nada. Não, exatamente. Então, vamos tratar de outros assuntos do Corinthians trazidos também pelo Anselmo Caparica na sua participação, já trazendo
a nossa equipe de São Paulo, André Hernan e Paulo Massini. Tem formiguinha hoje, Massini? Tudo bem, Barreto? Hoje tem. Tem formiguinha. E tem, como vão as verdade, hemácias? meus amigos? As hemácias estão bem? Tudo Tá tudo bem. tranquilo? As hemácias pululam com a história de mala, mas vamos pular esse tema. Tudo bem com os amigos? Sossegue Boa suas tarde. hemácias. Tudo calmo. Isso. André Hernan. Sobre o Corinthians... Eu só dar um alô pro André Hernan e perguntar se por favor. ocuparam o lugar dele lá no estacionamento do São Paulo hoje. Tudo bem, Barreto? Boa tarde a todos. O São Paulo vai fazer treinamento fechado, né? Hoje e amanhã, então acabei pegando aqui o clima bom do ar-condicionado, a ótima companhia aqui do Massini, que é sempre bom bater papo com ele. E é isso. Então hoje eu tô de folga lá do estacionamento do CT. Fala, Massa! É interessantes as mudanças que o Carille está projetando para o time domingo, né? Acho que demorou até para ele fazer isso. Mas é o momento certo, Massini? Eu acho que é. Acho no que clássico? É o momento. Claro, na minha visão é o momento. É o jogo que o Corinthians precisa ganhar para colocar uma pedra sobre o segundo colocado. Abre 8 pontos, faltando 6 rodadas. Não, é quase impossível tirar. É possível, mas sempre é possível, mas fica muito difícil. Então é um jogo que o Corinthians precisa ganhar. Ganhar para, primeiro, reverter toda essa expectativa de queda, que é um fato. O time cai, só cai, perde, né, joga mal. E alguns jogadores estão jogando muito mal. E outros entrando muito bem, André. O Cleison entrou domingo contra a Ponte Preta e deu vida para o time. Não é? O Corinthians fez outro segundo tempo. E o próprio Jadson, atuando como segundo volante em algum momento, ele e o Rodriguinho eram os 2 homens de meio campo. Vamos pensar bem como que o Palmeiras vai... Oi? Não, dentro desse teu raciocínio, você, agudo observador do futebol, tem visto na história recente, quando uma equipe brasileira tem a necessidade de ganhar, e eu concordo com você, o Corinthians precisa ganhar, porque vencendo, ele deixa para trás uma série de outras questões. Você acha que o Corinthians entrará em campo tentando se impor, ou o que é padrão dos times brasileiros? Eu preciso vencer, mas eu vou ficar aqui, não vou incomodar, quem sabe, daqui a pouco. Como é que você projeta isso? Olha, o Corinthians precisa aprender a lição na minha humilde maneira de ver as coisas. Contra a Ponte, o Corinthians no primeiro tempo fez um jogo igual. Um pouco lá, um pouco cá. Saiu às vezes, ficou mais contido, aí tomou um gol. E quando toma um gol, tudo que está acontecendo no segundo turno vem nas costas dos jogadores. Vejam a reação dos próprios atletas quando o jogo terminou. É um sentimento muito ruim. Então, acho que é uma grande oportunidade que o Corinthians terá para mostrar a todos nós que é um bom time, bem ajustado taticamente, e com dificuldades agora, porque o sistema defensivo não está funcionando. A Ponte Preta conseguiu fazer 2 contra 1 no lado para fazer o cruzamento na hora do gol, que era uma coisa rara de acontecer no Corinthians. Não é? A cobertura funcionava, o Jadson ia até o fim de um lado, o Romero até o fim do outro lado. Essas mudanças eu vejo com muito bons olhos. E vejo com quem tem a esperança de que o time vá jogar futebol para ganhar. É impossível, você conhece bem o ambiente, jogar na Arena do Corinthians, torcida única, 40 mil torcedores, e dizer assim para o adversário, não, você que precisa ganhar, ganha o jogo. Mas, Massini, você vê, por exemplo, Corinthians e Grêmio, eu pego por base Corinthians e Grêmio, a grande maioria, a torcida do Corinthians estava em peso lá, a torcida do Grêmio era pequenininha. Mas Corinthians e Grêmio desse ano, a sensação que eu tive foi que assim, todo mundo saiu satisfeito com o 0-0, principalmente os jogadores do Corinthians. É claro que havia uma distância ali na tabela. O que não pode acontecer agora é no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians ter essa passividade em campo. Parece que está jogando com 10 pontos de diferença, tranquilo, uma hora sai o gol. A postura do Corinthians nesse clássico tem que ser diferente, porque é o maior rival, porque o rival está a 5 pontos e o Corinthians precisa dar uma resposta para o seu torcedor que vai estar lá em peso. É isso que eu penso. E a forma como ele vai colocar o time em campo, me parece já pensando um pouco mais em ter a bola com o Camacho, né, que é um volante, um jogador de meio campo que gosta da bola,
esse 4-1, 4-1 com o Jadson entrando no segundo tempo para uma situação de tomar um gol, por exemplo, ele coloca Jadson e Rodriguinho por dentro, Romero e Cleison pelos lados. Então acho que o Carille está entendendo, e ele precisava entender isso, que não dá para manter o cara porque ele foi importante para você em algum momento. O Jadson não está jogando bem, gente. Não tem, eu adoro o Jadson, não o conheço pessoalmente, mas é um jogador de muita qualidade. Tanto ele como o Rodriguinho não estão rendendo bem na minha visão. Tirar os dois talvez fosse uma loucura, né? Até porque os substitutos, você não dá para dizer... Não tem peça de reposição à altura dos que estão titulares. Não dá para dizer que o Marquinhos Gabriel é mau jogador, porque não é, mas dizer que ele vai entrar e vai jogar muito mais que está jogando o Rodriguinho e o Jadson, também é difícil. Agora, os gols do Corinthians no segundo turno foram o Jô e o Cleison que fizeram. O Cleison merece passagem, merece ser titular. E tem que provar também que não é um jogador de segundo tempo. É isso, tem que entrar desde o início. Então a minha expectativa para o Clássico hoje, quinta-feira, é de um Palmeiras saindo para jogar e de um Corinthians pensando em ganhar o jogo. Porque esse raciocínio que você firmou de que, poxa, eu vou administrar o jogo, eu tomo um gol, acontece o quê? E o Palmeiras vai para cima. É isso. O Valentim já, assim, tá fechando os treinamentos durante a semana, mas a ideia do Valentim em Itaquera é jogar atacando o Corinthians. Ele fez isso contra o Cruzeiro. Tem uma questão no Palmeiras que o Valentim está colocando, que é avançar a marcação e ter um time mais a defesa marcando mais à frente. Para isso, tem que acontecer uma coisa muito importante, que é quando você perder a bola no ataque, você pressionar a bola para pelo menos atrasar o contra-ataque. Nos 2 gols que o Palmeiras levou, o Palmeiras perdeu a bola e não conseguiu fazer essa marcação. Eu imagino, eu não tenho essa informação, vou deixar isso claro, mas eu imagino que o William vai voltar para o time e o Palmeiras vai ter um meio-campo com Moisés e Tietê, Dudu por dentro, o William, Keno e na frente o Borja. Eu imagino, vou repetir, eu não tenho essa informação, mas pode ser uma alternativa para o Palmeiras mais ofensivo, com o William voltando e marcando, quando perder a bola na frente, marcar para não dar o contra-ataque, porque o Corinthians tem um contra-ataque muito bom. É uma possibilidade que vai ser treinada até lá, viu, amigos? Agora, tem um detalhe, né, Marcelo? Quando você fala, que eu acho interessante, você e o André falando aí, sobre um Palmeiras que vai adiantar a marcação. Às vezes eu percebo que os técnicos até gostariam de ver as suas equipes adiantando a marcação, mas quando a bola rola, me parece que às vezes é uma resistência da linha de defesa, uma insegurança em fazer isso. Não te parece, não? Então, Paulo, eu concordo com você, existe essa insegurança porque não tem sequência o trabalho. Porque para você fazer esse tipo de trabalho defensivo avançado, você precisa muito da colaboração de quem está com a bola na segunda linha, quem está com a bola no ataque. Ou quando o lateral passa para triangular, reparem, o Palmeiras nos últimos 4 jogos buscou muitos lados para triangular. Na esquerda passa o Egídio, cai o Dudu, vem um dos meias, ou o Tietê ou o Moisés, para fazer a triangulação. Reparem que o gol do Palmeiras contra o Cruzeiro foi um lance do Egídio em diagonal, não foi aquele balão para a área, foi buscando o Dudu, que saiu da posição por dentro para fazer a finalização. Então ele vai fazer isso. Só que, Paulo, esse tipo de trabalho ele leva tempo, porque o cara que está com a bola no ataque, quando ele perde, erra o passe, ele precisa pressionar, porque senão a defesa vai ficar difícil para a defesa. Veja, mas o que joga a você favor... lembra, só para concluir esse tema na minha parte, depois que o Palmeiras e o Cruzeiro voltaram para o segundo tempo, o Cruzeiro teve logo uma chance que o Fernando Praz defendeu, depois ele teve 5 contra-ataques. No 6º saiu o gol do Robinho. Então é uma coisa que o Alberto está colocando, está tentando implementar. E pode ser que consiga. O que joga a favor do Alberto é que assim, o Cuca dava muita liberdade para o Alberto trabalhar durante a semana
os treinamentos. Ele preparava, ajudava o Cuca a preparar esse trabalho, esse treinamento. Então, assim, os jogadores, num primeiro momento, depois, claro, o Cuca vinha para o campo, colocava a ideia dele, mas no primeiro trabalho, no aquecimento, naquela colocação, distribuição de colete, quando você marca o campo para os jogadores terem essa noção, era o Alberto Valentim que fazia. Então, a cabeça do jogador já é mais ou menos voltada para o que o Alberto Valentim está colocando hoje em prática como treinador do Palmeiras. Então isso pode ser pode ajudar essa questão do tempo da adaptação. O Corinthians tem exatamente o antídoto para isso, que é quando o Rodriguinho sai da posição de centroavante, vem atrás, vem para receber a bola e fatalmente, talvez com Bruno Henrique e Tietê ele tenha menos espaço, mas se tiver Moisés e Tietê, ele vai conseguir trabalhar a bola desse lado. E o Jô, que é compridão e tal, mas é o mais veloz do Corinthians. O Jô é o mais veloz do Corinthians. Então, se vocês lembrarem, o Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro é uma grande equipe do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil, esse sistema funcionou, porque o Cruzeiro não chutou uma bola a gol no primeiro tempo. No segundo tempo já não conseguiu andar bem. Ô Massa, você citou o Jô aí, e o Caparica falou da possibilidade de perda desse jogador, né? Por conta do episódio lá com o Rodrigo, né? Que desde o início eu tenho destacado aqui que não doeu tanto, né? Que o Rodrigo rolou ali como se tivesse sido, né? Gravíssimo. Tivesse tido a perna amputada naquela... Mas também o Jô não pode dar aquela, né? Aquela esticada ali, isso aí vai ser visto. E o Corinthians tem o risco de perder também o Fagner, né? Sim. O Cássio falou também sobre esses dois temas. Vamos rodar aqui a entrevista dele para discutir depois. Não, acho que não só esses dois. O Jô, até, para ser honesto, eu não vi o lance, não sei. Tô sabendo por ti que ele vai ser julgado. Mas é importante todo mundo. Agora, esse momento decisivo, nós sempre falamos em grupo e que nós precisamos de todo mundo, indiferente de ser jogador titular ou quem não vem jogando muito, a gente precisa de todo mundo apto para estar ali com o grupo, tá ajudando, tá dando o seu melhor nos treinamentos. Então, quem a gente puder contar, quem puder tá junto ali de todos os jogadores é importante, porque sempre tem alguma coisinha, um trabalho assim que um ajuda o outro. Acho que nós estamos nessa situação de liderança, eu acho que porque nós temos um grupo que todo mundo é comprometido com o trabalho, todo mundo se dedica e a gente não tem diferença em quem joga e quem não joga, e sim, sabemos que todos são importantes para a equipe do Corinthians. Nem todos os lances que acontecem no jogo são levados ao julgamento. Então, eu acho que se fosse correto, todos os lances polêmicos fossem levados a julgamento, então seria diferente. Eu acho que tem alguns lances que dão mais atenção, outros não, então espero que o Jô não pegue suspensão. Particularmente eu não vi o lance, para ser bem honesto, para falar, mas falando em si, sobre o julgamento de vídeo, eu acho que muitas vezes o julgamento, assim, acontece lances piores e não acontece o julgamento, há uns julgamentos e alguns lances que são muito mais falados do que outros. Então, sei lá, se tivesse uma coerência, eu não estou sendo clubista aqui ou querer defender só meu clube, mas eu acho que o que for mais correto, mas para todas as equipes, eu acho que teria que ser feito. Eu não embarquei nessa do Cássio, não, porque os lances são todos avaliados. Eles precisam ser primeiro denunciados para depois serem levados ao julgamento. Você não pode simplesmente estabelecer que tudo vai ser julgado, senão também o campeonato não anda, né? O tribunal vai ficar... Esse lance do Jô, eu acho que tem uma amplificação do Rodrigo impressionante. Na Certamente boa. será o primeiro argumento do advogado de defesa. Eu acho até que servirá de atenuante. Eu não vi o lance, a ação do Jô, tudo bem. Agora, a reação do Rodrigo é desproporcional. Não pode esticar o pé daquele jeito. Não pode. O Jô errou, né? Sabe por quê? Porque não tem gradação de agressão no futebol. Sim, claro. Você só pula de um artigo para o outro. Se é agressão, é agressão. Doeu muito, não doeu? Foi tapinha na cara, que é uma coisa muito mais moral do que... né? Você vê que o Arão hoje estava bem ofendido pelo tapa na cara que levou do Lucas. Né? Mas aí é uma questão moral, não é uma questão... Mas eu acho que o lance só foi denunciado, não estou querendo absolver o Jô, mas o lance só foi oferecida a denúncia por causa da reação rolamento do Rodrigo. Claro. Dá a impressão de que dali o sujeito ia ter a perna amputada. Entende? E não aconteceu isso. E a punição, ela é dada a partir do momento que você dá ou tentar dar, né? Isso. Tentar atingir o adversário. Rembrandt, que os advogados costumam tentar desqualificar do artigo, dizer que não é agressão, porque se for agressão,
Vai Agora, do tapinha na cara até só um detalhe, né? Até você moer o outro de pancada. A ação do Jô, e na minha opinião a exagerada reação do Rodrigo, elas acontecem na frente do vigia, né? Olha lá, ó o vigia. Vamos acompanhar o vigia ali. Ó. Você dá uma olhada. Acho que ele já estava virando o rosto. Olha lá, ele virou o rosto pro escanteio. Tá, não, mas... Quem tá de frente pro lance... Bandeira. É o árbitro. Quem tá de frente pro lance é o Bandeira e o Marcelo Aparecido. O árbitro tá olhando. Quer dizer... O auxiliar agora, de fundo, Massini, ele até vira, parecendo que o Rodrigo deve ter dado um grito, e ele tá olhando pro escanteio e ele se vira. Mas olha o árbitro ali, ó. Isso. O árbitro tá de frente pro lance. E entendeu o quê? E ainda corre e aponta dizendo que não. E o que o árbitro entendeu, Massini? Acho que ele ficou feliz, né? Porque o Jô tá se recuperando. Ele perdeu a sensibilidade no braço, já voltou. E agora deu um coice de porco. Deve ser um espasmo. Nossa, o Jô teve um espasmo. O coice de porco. Não foi nada, segue o jogo. Ele viu, né? Tá na cara dele ali. Eu tô vendo assim, aqui, tô na mesma linha dele. Ao ser oferecida a denúncia, eu volto a dizer, a reação do Rodrigo para mim é exagerada. Embora o Jô tenha errado. Mas aí você tem que envolver também árbitro e assistente, né? Não pode eximi-los, porque se o árbitro, como as imagens mostram... As imagens mostram também o delay na queda do Rodrigo, né? O Jô já empurrou a perna dele, ele tá parado e de repente... Aí roda. Eu concordo com o Gil, vai servir de atenuante. Tem um segundo de atraso. Vai servir de atenuante pro Jô, porque há um exagero na reação do Rodrigo. Olha lá, ó. Bateu... Ai! Mas não sei se o Jô vai ser absolvido, não. Não. Eu acho que vai pegar. E nem sei se deveria também, não. Vamos lá. A gente tá aqui Então, mas fazendo aí muita brincadeira com o Rodrigo, pelo jogador polêmico que ele mas ele dá o provocações que ele faz. Porco, seja lá do que for. Só que assim, tenha sido coisa de porco ou não, tenha doído ou não, é uma agressão. A atitude é condenável. Está sendo julgada é uma atitude que existiu, não é uma... Enfim. O tribunal, óbvio que, diante dessas imagens e da repercussão que principalmente tomou conta das redes sociais, claro, a exibição da imagem... O tribunal também agora julga com rede social, e analisou a imagem. Muito. É uma informação, sim, o pessoal do tribunal se baseia muito em rede social, o que circula nas redes sociais, com certeza. É termômetro para eles também. É porque eles não podem ficar impopulares. Acabaram fazendo a denúncia. Mas o que o Corinthians vai usar de argumento? Além de todo o, entre aspas, teatro aí do Rodrigo, o comportamento do Jô, né? O Jô não é um jogador que tem no histórico dele agressões, discussões. O Jô é muito tranquilo, é um jogador muito tranquilo. Então, e o próprio árbitro, Marcelo, já faz assim na hora, já sinaliza que não tem nada. Então, assim, é óbvio que 12 jogos é a pena máxima, mas o jurídico do Corinthians já trabalha para diminuir isso, quem sabe virar uma multa. Eu duvido que o Jô vai ser suspenso nos últimos difícil acreditar. É difícil acreditar. Aqui, eu duvido. E é importante também a gente fazer a diferenciação aqui. O Jô joga contra o Palmeiras. Não, joga contra o Palmeiras. Os julgamentos são na quarta-feira. Agora, só queria fazer uma observação. Só semana que vem. O Fagner é que é dúvida já para esse jogo. Eu queria fazer uma observação. Essa informação trazida pelo André Hernan é preocupante. Preocupante. Se o tribunal se pauta pelas redes sociais, porque as redes sociais, elas não se caracterizam por 100% de equilíbrio. Muito pelo contrário. Elas são partidárias, elas tentam levar para um lado, para o outro. Hoje passam, inclusive, por uma crise. O jornal O Globo publicou ontem, na sua seção de economia, uma pesquisa feita mostrando que a credibilidade das redes sociais está em xeque. Então, um tribunal não pode pautar as suas ações pelo que vê e pelas repercussões das redes sociais. Me desculpe. E o André Hernan está dizendo, isso é uma informação, isso não é só um... Não estou contestando o André. O André trouxe uma informação. Não, sim, é um absurdo mesmo. É um absurdo. O que eu imagino. O que tem de dirigente de futebol que vai no Twitter lá e dá digitar lá o nome do treinador para ver o que o pessoal está falando. O dirigente entra mudo e sai calado, mas ele mede a pressão na rede social. Isso é um fato, você tem toda a razão. Agora, imagino que o auditor, as pessoas lá do STJD, do TJD, eles de fato vão buscar o lance, né?
se vão ver os comentários. Claro. Tem toda a razão. Repercutiu, vai São ver o atuantes, lance. né? São atuantes. Vira e mexe a gente vê lá que o auditor que votou contra o jogador tal, veste a camisa tal, do time tal. Isso acontece, então eles são atuantes, todos são atuantes nas redes. Imagino que a situação ela tenha um limite, né? Repercutiu na rede social. Vai lá, procura o lance, procura ver, procura outros elementos, outras informações, para só daí oferecer uma denúncia. Talvez esse seja o caminho. Então, é em cima de uma repercussão, mas com elementos não só do que está publicado ali pelas redes sociais. Agora, o Fagner que a gente está vendo ali, né? Disfarçado ali por trás do alambrado. Disfarçado não, ele não está se escondendo da gente aqui. A nossa imagem está distante mesmo. O Fagner é problema já para ser considerado para o clássico. O Príncipe seria a opção principal. O Fagner já foi substituído pelo Paulo Roberto num determinado momento. Mas naquela época o Corinthians estava voando. E o Léo também estava com um problema, né? Naquela época o Corinthians ganhava na fotografia. Agora está muito mais complicado. E o Fagner é um desses que caíram de rendimento também no segundo turno, né? Tanto é que perdeu espaço na seleção brasileira. Perdeu espaço na seleção brasileira, então é também um jogador que está sendo observado pelo Carille. Pode, mesmo com essa contusão, com esse problema, com essa dúvida, pode de repente ser uma das peças alteradas aí pelo Carille para o clássico. O básico é assim, é um jogo muito curioso, porque uma vitória vai aumentar a vantagem do Corinthians e vai dar tranquilidade que o Corinthians já perdeu do conforto. Agora, se por acaso, e o resultado não será nenhuma surpresa, o Palmeiras derrotar o Corinthians, o que vai encurtar a distância, aí o Carille e os jogadores passarão a ter um outro desafio, que é manter a estabilidade depois de ter visto uma vantagem confortável virar um sapato 35 num pé 42. Já foi de 17 pontos pro Palmeiras essa diferença. Do Corinthians pro Palmeiras já chegou a 17 pontos. Esse clássico, para a vida das duas equipes dentro do Campeonato Brasileiro, ele é um divisor, né? Tem um fato novo, hein? E só para concluir, para te passar, Paulo, eu não sei se o fato dele ser um divisor, Paulo, vai travar os dois times. E tem acontecido isso muito em jogos cercados de grandes expectativas do futebol brasileiro. As tais finais antecipadas. Isso, você tem uma... Poxa, mas uma derrota pode significar isso. E aí os times travam, entendeu? Mas... tem um fato novo que eu tenho alguma esperança de que dê mais gás ainda para o campeonato. É o Santos do Elano. Já mudou completamente a plataforma de treino, já está fazendo o time treinar mais, trouxe alguns meninos da base para o profissional. O Elano já está dando uma carinha dele para o time. E o Santos, se ganha sábado, jogo dificílimo contra o Galo, na Vila, o Atlético adversário duríssimo, tem... jogadores com alta qualidade técnica. Não estou dizendo que vai ser fácil. Depois não digam que a imprensa paulista disse que o Santos ia jogar contra ninguém. Não é isso, não. Mas, em caso de vitória do Santos, você vai ter o Palmeiras em terceiro lugar e o Corinthians também pressionado por um Santos na pontuação. Então, eu vejo essa rodada como um divisor de águas mesmo para o Campeonato Brasileiro, André. E o Elano, assim, quando assumiu o time, quando o Dorival Júnior saiu, entregou para o Leverkusen 100%. Eu cheguei a transmitir 2 jogos com o Elano. Conheço o Elano já há muito tempo, desde a época de jogador, convivo com ele. E ele sabe motivar o jogador, porque ele foi aquele jogador motivado e também já foi aquele jogador em fim de carreira, encostado, que não estava muito feliz. Então ele entende do métier. E esses jogadores, ele tem amizade porque jogaram com ele. E agora são treinados por ele. São caras que abraçam a ideia do Elano, que está se preparando mesmo para ser treinador. Então, de fato, o Santos pode dar uma resposta sim nesse jogo contra o Atlético. A gente voltou aqui a um tema agora. O André Hernan falou há pouco do Alberto Valentim, que tinha espaço no trabalho do Cuca, iniciava os treinos, depois o Cuca vinha e complementava. O Elano agora, o Marcini está trazendo essa informação que é interessante também, dessa melhora do Santos. Então, ele tem muito espaço, tem muito contato. E eu trouxe, Marcelo Barreto deve se lembrar, semana passada aqui, deixei uma pergunta para vocês, eu lá do Recife. Essa é a função... Não responderam e você veio cobrar fora. Eu me lembro que ficou um negócio aqui. A questão do assistente da casa é simbólico. Não, o Alberto Valentim trabalhava efetivamente, o Cuca
Cuca dava esse espaço, o Elano tinha esse espaço tanto com o Dorival. O Jair Ventura era assistente do Ricardo Gomes. Também tinha espaço para trabalhar. Tinha espaço para trabalhar. Não, mas o que o Renan trouxe foi o questionamento do assistente da casa. É um cara que fica lá, entra treinador e sai treinador. E todo treinador vem com o seu assistente. Então, o relacionamento do treinador com o assistente do clube, ele vai depender do treinador. Porque o Daniel Paulista estava O treinador pode ignorar a presença dele ou pode... Isso tudo motivado pelo fato que o Daniel Paulista, com a chegada do Vanderlei, ficou à margem no esporte. Ele até participou nos primeiros dias, foi para o banco de reservas com o Vanderlei, só que aí depois perdeu espaço. E aí veio depois a história de que eu preciso de tempo para trabalhar. Mas o Alberto Valentim precisou de tempo para arrumar o time, ele já estava lá, já conhecia, sabia o que precisava. Ele saiu no início do ano, foi dirigir, se eu não me engano... O RB e depois voltou para o Palmeiras. Né? A pedido do próprio Cuca, né? O Cuca pediu. Isso. E o Elano não, o Elano já está... O Elano estava com o Dorival Júnior, ficou com o Liverpool e o futuro do Elano é ser técnico de time principal, não necessariamente só do Santos. Mas me parece que ele quer desenvolver uma nova atividade profissional que é a de técnico de time principal. Acredito até que passado o jogo desse sábado, o Elano passará a ter nome composto. Que é característica de todo... Elano Blumer. Não, mas nos 2 primeiros jogos foi Elano só. Sobreviveu. Mas interino. Como interino pode ter um nome só? Daqui a pouco... Quando assume, essa regra é nova para mim. Daqui a pouco o cara ganha o status. Treinador. Não, se ganhar o Atlético Mineiro no sábado... Interino. A partir do efetivo... Se ganhar o Atlético Mineiro no sábado, no troca de passe de sábado à noite, estamos aqui com o Elano Blumer. Elano, como foi esse jogo, coisa e tal, não sei o quê. É assim. Olha aqui,